Amados irmãos, esta palavra em Malaquias, capítulo 3, é uma palavra muito conhecida de todos nós, devido ela ser pregada. Quem tem um tempo, de caminhada, sabe que Malaquias 3 ela é muito conhecida da igreja, porque é ali, no verso 10, que fala sobre o dízimo, não é isso? Trazei todos os dízimos, a casa do tesouro e por aí vai. Muito bem, só que não se resume naquilo ali, o capítulo 3. E eu estava orando em casa e Deus falou ao meu coração de uma forma clara e nítida: vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Aleluia. E eu comecei a mergulhar nesta palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que estava acontecendo em Israel é que o povo tinha voltado do cativeiro. Aleluia. E ao voltar do cativeiro, Neemias, Esdras, eles edificaram os muros, edificaram novamente o templo. Glória a Deus. Aleluia. Só que aí o povo, se você for ler, depois você lê o capítulo todo, o povo agora estava voltando-se para Deus, para o templo novamente, mas não estava voltando para o Senhor. Há uma diferença entre vir no templo e vir ao Senhor. Aleluia. Porque o templo está aqui, e a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Aleluia. E nós não viemos no templo para buscar a Deus, porque ao sair daqui, Jesus não vai ficar aqui esperando as pessoas. Ele está dentro de você, é por isso que nós somos a igreja. Quem pode dizer aleluia? Ele agora habita no templo do Espírito Santo, que somos nós. É por isso que quando Jesus, ele vem, e ele começa a pregar na praia, nas ruas, às vezes na sinagoga, e ele começa a aplicar o Novo Testamento. Ele vai dizer que não é a religião judaica, não é o homem, mas ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ao pregar o Evangelho, o que vai acontecer? Eles não gostam muito. Por quê? Porque aqueles homens que estavam na frente da sinagoga, eles diziam que era eles que tinham que vir até ele para poder ir até Deus. Tinha que ir até eles para poder ter Deus. Você não precisa vir até mim para ter Deus. Você precisa dobrar o teu joelho e buscar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sou teu mediador não, meu irmão. Isso aqui é uma porta para pregar o Evangelho, para anunciar a graça de Cristo. O salmista vai dizer uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei, que possa habitar todos os dias da minha vida no seu templo. Para quê? Para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Aleluia. É um lugar de aprender, de eu te ensinar e de você me ensinar, e de Jesus ensinar nós todos. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Então, o que vai acontecer? O povo voltou-se para Deus. Voltamos do cativeiro, voltamos para Deus, mas o povo voltou para o templo, mas não voltou para Deus. Aleluia. E aí Deus vai falar assim: então achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o povo vai falar assim: é inútil te servir, verso 14. Aleluia. Deus vai falar para o povo: olha, vocês têm trabalhado na casa de vocês, têm edificado as vossas casas estucadas. Se você vai ler o livro de Ageu, e o povo vai dizer: mas Deus, esse templo agora está muito fraquinho, o outro templo era maior, o outro templo era melhor. E Deus vai falar assim: aleluia, a glória da última casa será maior do que a primeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o povo vai dizer: mas não tem prata, não tem ouro igual no templo de Salomão. E Deus vai falar: eu sou dono do ouro e da prata. Aleluia. Porque o povo estava querendo olhar para aquele templo de Salomão de novo e ver toda aquela belezura. Aleluia. E Deus vai falar assim: não tem o ouro do templo de Salomão, mas eu sou o dono do ouro. Porque as pessoas estão buscando mais o ouro do que o dono do ouro. Aleluia. As pessoas querem mais a prata do que o dono da prata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí o povo abandonou o templo do Senhor. Aí vai vir essa parte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, se eu não vos abrir a janela do céu. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós não pregamos, porque naquele tempo era obrigado a dar o dízimo. Se tu não desse o dízimo, você vinha maldição sobre a tua vida. Ele vai dizer, em Malaquias todo você vai ver, no capítulo 3: com maldição sois vós amaldiçoados, vós que roubais. Aí o povo diz: e quem me roubais? A Deus vai dizer: do dízimo e da oferta. Então toda maldição Jesus carregou na cruz. Quem pode dizer aleluia? Agora, no Novo Testamento existe uma forma de contribuir na obra.
Paulo vai escrever aos Coríntios: cada um contribua segundo proposto no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Ou seja, na antiga aliança eles davam com medo de receber uma maldição. No Novo Testamento nós damos por gratidão a Deus. Quem está grato a Deus na antiga aliança? No Novo Testamento nós contribuímos, porque sabemos, irmão, que tudo que o homem semear, ele também ceifará. É uma semente que nós semeamos. Deus só vai fazer você colher na sua vida material se você semear. Se você não semear, como é que você vai colher? Eu só vou colher almas, irmão, para o evangelho do reino de Cristo se eu evangelizar. Como é que eu vou? Agora mesmo eu estava pensando, deixamos o carro com o Mateus, podia estar descendo de carro para lá e para cá. Aí evangelizei 2 viciados ali, evangelizei, tem um que eu sempre encontro ele, paro e falo com ele. Aí o Espírito Santo falou: meu coração, tá vendo? Se você está de carro, você não ia evangelizar essas pessoas. Aleluia. Deus às vezes permite coisas que nós não entendemos, irmão. Aleluia. Se você quer ver almas no céu, quer povoar o céu, não adianta, irmão, você tem que falar de Jesus. Você tem que orar para as almas, tem que evangelizar. Aleluia. Voltando aqui para o texto de Malaquias. Aleluia. O povo voltou do cativeiro, reconstruiu o templo, fazia todo o ritual, queimava incenso, matava animais, fazia tudo aquilo. E o que vai acontecer? Deus estava longe. E logo depois, se você passar aqui, vai passar cerca de 400 anos. E vai vir João Batista, vai vir Jesus. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a João Batista, não na sinagoga, veio no deserto. Jesus pregava fora do templo. E sabe o que vai acontecer? Aleluia. Jesus vai dizer: olha, os discípulos olham para o templo, aquelas pedras gigantescas, e vão dizer: Senhor, olha que pedras bonitas, olha que templo bonito que Salomão fez. Jesus vai falar assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí depois perguntaram: Senhor, como é que vai ser isso? Aí Jesus contou o sermão profético, né? Aleluia. Contou tudo o que ia acontecer. E sabe o que aconteceu? Jesus morreu na cruz, passou-se cerca de 30 e poucos anos, passou 70 anos, desde o nascimento de Jesus até acontecer isso que eu vou te falar. Depois que Jesus já tinha morrido há 30 anos, ressuscitado, os discípulos já estavam pregando pelo mundo inteiro. Alguns já tinham até morrido pela palavra. Está lá o povo judeu, queimando incenso, matando cordeiro, sendo que Jesus já era o cordeiro que já tinha morrido. Eles continuam nessa prática sem Deus. Existem pessoas fazendo tudo no automático sem Deus. Aí Jesus, aí vai acontecer a palavra. Veio um general lá, chamado Tito, de Roma, veio invadir Israel, Jerusalém, teve uma guerra, o povo estava passando fome. Aí só que ele trouxe as legiões dele, que era da Síria, do Egito, os soldados dele, e eles gostavam da arte dessa época. E ele falou: segundo Flávio José, que é um historiador da época de Jesus, época depois de Jesus, um pouquinho depois, nessa época ele estava vivo ainda, ele disse que Tito, ele diz: não destrua o templo, deixa aí, nós não queremos estátuas, grandes coisas. E ele não destruía, ele gostava dessa parte de arte, não destrua. Só que o povo que vinha com ele era inimigo de Israel, era um povo árabe, e eles estavam com flecha com fogo no templo, e o templo começa a pegar fogo, e aí o ouro que tinha dentro do templo começa a derreter, e aquele ouro derretendo, entre as pedras gigantescas, fica muito ouro entre as pedras. E para pegar o ouro, começa a derrubar pedra sobre pedra. E cumpriu-se a palavra que Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Era como se Jesus estivesse falando assim: por que vocês insistem no templo, quando na verdade eu não estou mais lá? Aleluia. Tem muita gente que vai no templo, mas Jesus está longe dele. Aleluia. Porque isso aqui não é a igreja somos nós. O culto é quando nós estamos no dia a dia. A Bíblia diz, né, Romanos 12: apresentai vosso corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E voltando para Malaquias, para caminhar aqui para o final. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o povo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando pega essa palavra, eles falam muito sobre Malaquias, mas não conta o resto. Aleluia. E aí quando chega, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na passagem que nós lemos, que vai dizer, né, os que temem ao Senhor, há um memorial escrito diante dele. Aleluia. Deus tem um livro das memórias escrito pelo próprio Senhor Jesus para aqueles que temem ao Senhor. Aleluia. Está lá no livro de Esther, quando certa feita o rei Assuero, ele está sendo ameaçado de morte, e tem 2 homens que querem matar. Mardoqueu vai lá e fala para Esther: estão querendo matar o rei.
avisa para o rei. Foram lá, descobriram que era verdade. O rei mandou enforcar os 2 homens e falou: agora escreve nas crônicas do rei: desse dia tal, do mês tal, do ano tal, um judeu chamado Mardoqueu livrou o rei de morte. Foi tudo escrito ali. E fechou-se o livro das crônicas. Só que lá na frente Mardoqueu vai ser ameaçado de morte. Fizeram a forca para ele. E a Bíblia diz que na noite que ele ia morrer, no dia seguinte, o rei perdeu o sono. E a Bíblia diz que porque ele perdeu o sono, ele pensou: eu estou em pecado, eu estou devendo alguma coisa a alguém. Vou ler aqui. E ele abriu o livro das crônicas e viu que estava escrito lá o que Mardoqueu fez. E ele chamou o seu assistente, que era Amã, que tinha feito a forca, e disse: olha, o que deram para este homem que me deu o livramento? E Amã disse: não deram nada. Aí o rei diz assim: o que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? E Amã pensou: o rei se agrada de mim, o rei vai me honrar. Aí Amã falou assim: olha, rei, pega esse homem, manda ele sentar no seu cavalo branco, bota tuas vestes, a tua coroa, e sai gritando pela rua: eis aí o homem cuja honra o rei se agrada. Aí ele pensou: o rei vai fazer isso comigo. Aí o rei fala assim: vai e faz isso com o judeu Mardoqueu, aquele que está aqui no livro escrito que não ganhou nada. Aleluia. E aconteceu isso, enfim, tem toda uma reviravolta. O laço que era para Mardoqueu acabou Amã morrendo na forca. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, isso aqui é uma figura do céu. Esse rei aqui significa Deus. Mardoqueu somos nós, o servo do Senhor. Esther é a igreja que intercede junto ao rei. Aleluia. E o rei tinha um livro, e assim também Deus tem o seu livro do céu. E a Bíblia diz que tem um livro de Deus aqui. Há um memorial escrito diante do Senhor para aqueles que temem o seu nome. E ele diz: eles serão meus naquele dia. Farei que serão para mim um tesouro. Aí entra na parte aqui que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando Deus falava no meu coração nesta palavra, eu estava aqui meditando, aleluia, sobre a diferença entre o justo e o ímpio, que hoje parecemos todos iguais, mas não somos. Aos olhos humanos parecemos todos iguais, porque em Adão todos somos pecadores. Essa é a verdade. Às vezes o meu pecado é diferente do teu, o teu é diferente do meu, mas todos pecaram. Aleluia. Mas a questão aqui é que o profeta Malaquias vai dizer que vai chegar um tempo, e eu creio que esse tempo já está chegando, em que vão ver a diferença entre quem serve e quem não serve. Aleluia. Na Bíblia, se você for para o livro, para os evangelhos, Jesus vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Todos parecem, é ou não é? Parecem iguais, todos crescem juntos. Aleluia. Mas na ceifa, o fogo vai provar, o vento. Procure na internet, você vai ver como é feita a separação do joio e do trigo. Quando é feita a colheita, fica aquela montanha, igual nós estamos acostumados a ver lá, aquele monte de areia ali. Imagina um montão de areia, esse areia sem trigo, fica aquela montanha. Aí a pessoa pega uma pá, igual aquela pá de pizzaiola, que o cara faz pizza. Ele pega e enfia naquela montanha de trigo assim, ó, e joga para um lado. Ele espera ver para que lado está o vento. Ele joga contra o vento. E ali, conforme ele vai jogando para lá, o vento que bate leva a palha para um lado e o trigo cai do outro. Depois que ele transfere aquela montanha de trigo daqui para lá, no final, depois de tanto jogar, o vento separou. A palha foi para um lado e o trigo caiu do outro. Assim é feita a primeira, ele chama de debulha, né? Assim que é feita a debulha. Por isso que João Batista vai falar de Jesus: na sua mão ele tem a pá, recolherá o trigo no seu celeiro, a palha queimará com fogo que nunca se apaga. Olha o que João Batista falou de Jesus. Aleluia. Jesus é quem tem a pá, irmão. É Jesus que separa, não é eu, não é você, não é ninguém. Aleluia. Mas porém, que eu quero dizer que o trigo, ele serve para alimento do mundo inteiro hoje. O pão que a gente come, tudo, a maioria é feito de trigo. Aleluia. E a palha não serve para nada. Mas são ambos parecidos. Mas vai chegar um dia, e esse dia está chegando, em que vereis a diferença. A diferença vai aparecer entre quem serve e quem não serve a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E não se trata aqui de falar quem faz mais, não é isso, irmão. É quem serve a Deus. Os discípulos disseram assim: Senhor, que faremos nós para executar as tuas obras? Olha o que os discípulos perguntaram. Eles perguntaram: o que nós vamos fazer para fazer essas obras maravilhosas? E Jesus vai falar assim:
a minha obra, que creiam naquele que me enviou. Aleluia. Quando você crê em Jesus, você está na obra. Sabe por quê? Porque vão olhar para você, irmão, e vão dizer assim: olha como é que Renan está mudado, olha como é que Paulo está mudado. Isso é a obra, porque você crê. As pessoas nem todas vão ler a Bíblia, irmão, mas nós somos a Bíblia que alguém está lendo. Alguém está nos observando como a Bíblia. Aleluia, né? E aí a Bíblia vai dizer então que nesse dia vereis a diferença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parecemos, né, todos iguais. Somos todos iguais. Eu até evito de parecer o religioso. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: ai de vós, fariseus hipócritas, né? Que por fora parecem justos, mas por dentro está cheio de rapina e iniquidade. Porque os que parecem religiosos, esses vão pagar um preço maior. Quando você vê uma pessoa achando que é mais santa, essa pessoa é hipócrita. Porque nós somos, irmão, pobres, miseráveis, pecadores. Aleluia, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A diferença que está falando aqui é saber aquele que creu no Senhor Jesus. Aleluia. Porque no tempo, irmão, é muito fácil ser crente. É muito fácil. A gente vem aqui, senta aqui, aleluia. Mas é amanhã, é depois de amanhã, é em casa, na rua, né? E Jesus quer que a gente veja o que está no seu coração, qual a intenção, aleluia. Porque muita gente, irmão, acha que ela vai ser julgada por Deus, porque vai ter, a Bíblia fala pelo menos sobre 2 juízos principais, que é o juízo final, que o ímpio vai morrer, quem não creu em Jesus vai para o inferno e ainda vai esperar o juízo final. No juízo final, o Apocalipse diz que os mortos, a morte deu seus mortos, o inferno deu seus mortos, o mar deu seus mortos. O que significa isso? A pessoa que está lá no inferno e morreu no acidente de avião, por exemplo, aquele corpo físico vai ressuscitar do pó, aquela alma vai entrar de novo naquele corpo, ele vai receber o corpo dele de volta, ele vai caminhar direto para o juízo final. A pessoa que foi cremado, o pozinho foi jogado no mar, vai receber o corpo. Esse é um juízo final. Agora, o crente, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que não quis Jesus. Ele vai participar do tribunal de Cristo. Como é que é o tribunal de Cristo? Não é o juízo final. O tribunal de Cristo é para que cada um receba segundo aquilo que fez para o Senhor, o galardão ou a vergonha. Aí você diz: eu fiz para Jesus. Presta atenção, irmão. Jesus está no lugar, então jogando sobre o altar maços de dinheiro, muito dinheiro, sacos de dinheiro, estão dando para o templo, estão enchendo de dinheiro. Jesus está só observando. Aí chega uma viúva, joga 2 moedas. Jesus falou: opa, essa daí jogou mais, porque vocês jogaram o que estava sobrando. Ela pegou do seu sustento, a única coisa que ela tinha, e botou aqui. Então quem vai receber a recompensa de Deus? Aquele que fez, irmão, não fez. Porque muita gente faz hoje, a verdade é essa, ele dá o dízimo, por exemplo. Ele faz assim: se eu dei o dízimo, agora dá mais, dá sim, eu já fiz, agora me dá. Ele já faz para Jesus estendendo a mão. E tem pessoas que fazem e não esperam recompensa nenhuma. Jesus disse: quando fizer isso, com 10 molas, quando fizer ajudar o pobre, quando fizer qualquer coisa, não se toca em trombeta, ninguém sabe a tua mão direita o que a esquerda faz. Assim, você não vai ser recompensado pelos homens, mas sereis recompensado pelo Senhor naquele dia. Aleluia! Então nós temos que aprender, irmão, a servir a Jesus. Não espere nada deste mundo, não espere aplauso, não espere recompensa, não espere reconhecimento, espere apenas receber teu galardão no céu. Por isso que ele vai dizer: não ajunteis tesouro nesta terra, ajunta tesouro no céu, irmão. Aleluia. O que é o tesouro no céu, irmão? Já basta. Eu vivi até os 20 e poucos anos para mim e para o mundo. Agora eu quero viver para Jesus. Já basta o tempo que nós vivemos no mundo para nós. Agora vamos fazer para Jesus. Isso é juntar tesouro no céu. Aleluia. Isso é juntar tesouro no céu. E a Bíblia diz então: neste dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Eu podia citar aqui vários outros textos. Na parábola das virgens, todas eram virgens, é ou não é? Todas eram parecidas, todas eram iguais, todas eram, aleluia, virgens, mas somente 5 tinham azeite. Ou seja, foi falado sobre o azeite nesta noite. Aleluia. Eu não sei como você entrou,
mas o seu azeite faz a diferença. Aleluia. Jesus não erra endereço. Aleluia. Ninguém vai entrar no céu e Jesus vai falar assim: ih, rapaz, desculpa aí, mas eu te trouxe errado, eu te confundi, eu achei que tu era crente. Não, irmão, eles são dos corações. Ele vê que está lá no profundo. Nem ninguém vai chegar e vai chegar no inferno e falar: Jesus, me tira daqui porque eu estou enganado, o Senhor errou de mandar eu para cá. Não, Jesus vê tudo. Aleluia. Então, irmão, que nós vamos ser sinceros com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Adão e Eva, quando foram criados, eles não tinham roupa, eles não davam luz. Ou seja, Hebreus 4 vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de tratar. Por que eles andavam nu? Não tinha nada a esconder-se. Quando ele pega, a primeira coisa que ele vai fazer: vamos esconder do pecado, estou errado. Aleluia. Nós não andamos no pecado, sabe por quê? Porque teus pecados foram perdoados. Aleluia. A Bíblia diz que dos meus pecados o Senhor não se lembra mais, e dos teus pecados o Senhor também não se lembra mais. O sacrifício de Jesus na cruz, ele vai dizer: está consumado. Ele não disse: eu fiz o meu trabalho na cruz e agora faça a tua. Você só tem que crer. O resto é Deus quem faz também. Sabe por quê? Você olha para as árvores. Agora chega no verão aqui no Brasil, tem a mangueira, a jaqueira, várias árvores dão frutos. Aleluia. Você não precisa chegar ali para a árvore e falar assim: no inverno não quero comer uma fruta aqui. Não. Ela só vai dar fruto naturalmente no tempo dela. Aleluia. Assim também, nós como servos do Senhor, como árvores, no tempo certo você vai dar um fruto. É por isso que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Fruto é o resultado da obra de Deus em nós. Já a obra da carne é aquilo que fazemos, é o resultado do esforço do homem fazendo. A insistência, a teimosia, a porfia, a emulação, a contenda, a ira, a discórdia, tudo isso são obras, porque é o homem que faz. O fruto é algo que nasce naturalmente. Aí você fala: que farei então para dar fruto? Apenas creio, o fruto vai nascer naturalmente. Quem pode dizer aleluia? Porque você não árvore boa que dê fruto mau, e não árvore má que dê fruto bom. Aleluia. E eu creio que cada um que está aqui foi chamado para ser uma árvore boa. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Você é uma árvore boa, plantada pelo Senhor, e eles serão meus, diz a palavra do Senhor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O crente, irmão, ele é como o ouro. Aleluia. Não sei quem prestou atenção, o versículo anterior diz: e eles serão tesouro para mim. Ou seja, o Senhor tem nos chamado como joias, não como joios. Aleluia. Deus te chamou como uma joia na sua coroa. E quem tem uma joia, irmão, guarda, né? Quem é rico, que nós não somos ricos, somos ricos de Jesus, amém ou amém? Aleluia. Mas quem é rico tem cofre, tem banco, tem cofres no banco, aleluia. Guarda com todo cuidado, aleluia, para ninguém roubar. Se somos joias, estamos guardados. Quem pode dizer aleluia? Se somos joias, estamos guardados pelo Todo-Poderoso e ninguém te toca. Por isso que ele vai dizer, irmão Renan, em São João 10: as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, porque meu Pai que as me deu, mal do que todos, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Você é joia e não joio. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então vamos ver novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Sirva o Senhor, irmão, em nome de Jesus, em temor a Deus. Você vai ver que vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando chegar esse dia, verão a diferença. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar na tua vida, que já por esses tempos já conseguirão ver, e alguém já está vendo a diferença entre você e o ímpio. Aleluia. Aquilo que Deus faz na tua vida, que já está fazendo, o Senhor tem nos chamado, irmão, para ser testemunhas vivas. Aleluia. Aonde Eliseu passava, dizia: está ali o homem santo de Deus. Aleluia. Aonde você passar, vão dizer: isso aí é crente, esse é crente. Aleluia. E aonde você estiver, verão no seu tratar, no seu agir, que você é uma pessoa diferenciada. Glória a Deus, aleluia. Se conhece, irmão. Aleluia. Até na cruz teve a diferença
entre um e outro, porque um ladrão, né, ele não quis Jesus nem na última hora. O outro falou: eu quero, eu estou perdido, Senhor me salva, lembra de mim. Então nesta noite, que cada um venha ser joia nas mãos do Senhor, porque está chegando a hora em que vão ver a diferença entre quem serve e quem não serve. Se você é santo, a Bíblia diz, seja santificado ainda. Se você está limpo, limpa-se mais ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. Então se você serve, sirva mais a Deus ainda. Amém?